Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Muito bom estarmos aqui. Eu sei que Deus, Ele tem algo para falar no nosso coração, como Ele tem falado no meu coração. Quem esteve hoje comigo lá no grupo de batismo? Quem esteve lá? Gente, que coisa tremenda, né? Ali foi algo muito, muito lindo que Deus fez ali, hoje de manhã. Deus realmente mexeu nas nossas estruturas, Deus... Não teve um ali que ficou sem chorar, não é verdade? O mover de Deus foi impactante, foi muito interessante o que Deus fez naquele lugar. E eu falo para vocês algo, porque eu estava vindo e eu comecei a sentir esse algo de Deus dentro do carro. E ali eu comecei a orar em línguas, né? Acho que quem passava ali no trânsito falava assim, lá vai um doido. Mas eu comecei foi a gritar mesmo, estava sozinho, e comecei a chorar, e algo começou a mover dentro de mim, e eu sei que o Espírito de Deus foi falando. De repente eu dei a carona para a irmã Vilma não está aqui hoje, aí ela olha para mim e fala assim, o que está acontecendo? Aí eu falei, que irmã, estou sentindo algo aqui dentro desse carro. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí nós começamos a chorar, foi juntos. Aí descemos ali, começamos a chorar, a orar juntos, e aí essa unção foi transferida, foi ministrada, foi direcionada, amém? E eu sei que Deus está neste lugar e Ele vai continuar ministrando em nossos corações. Semana passada Ele me falou algo sobre a questão de Davi, ela trouxe uma introdução, e ficou a minha tarefa de estar dando continuidade naquilo que o Espírito Santo tinha falado para ela. E essa semana foi assim, vai para os pés do Senhor, né? Nós temos que estar no pé dEle, e é naquela hora, quando a gente está junto com o papai, e o papai fala assim para a gente, sabe aquela passagem? Eu falo, qual papai? Ele falou assim, você vai falar hoje sobre o Salmo 132, para o meu povo. Eu falei, opa, pensei que eu ia falar lá na frente, né, na história de Davi. Ele falou, mas vai lá, meu filho, Salmo 132, de 1 a 6. Vamos ler o que está falando? Olha que coisa impressionante. Salmo 132, de 1 a 6. Olha que lindo o que o papai fala com a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Vamos lá? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui. Obrigado porque a Tua doce presença se faz aqui neste lugar. Espírito Santo, toca na vida dos meus irmãos agora, trazendo, meu Deus, entendimento, trazendo revelação, trazendo intimidade. O Senhor é o Espírito da verdade. Então ministre em cada coração nesta noite, daqueles irmãos que nos escutam pela internet, dos irmãos que aqui se encontram. Oh, Espírito da verdade. Recharabassu derebache belabacia. Rechalamacoderamanaia derasu denébia. Que a Tua glória seja manifesta. Que o Teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diga amém. Apesar deste salmo, presta atenção, apesar deste salmo não ser escrito por Davi, ele vai falar a respeito de Davi,
e do coração que Davi tinha para com Deus. Esse, apesar de ser um salmo aqui anônimo, ele não mostra então a definição da sua autoria, ou ele não tem uma definição de autoria. O versículo 3 vai falar, o que nós acabamos de ler, que ele tinha um objetivo. Eu não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao meu leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até eu encontrar o lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. Davi estava falando, olha, eu quero colocar a arca no lugar devido. Eu quero colocar a arca onde ela não deveria ter tirada, ter saído. E é tão interessante que a Bíblia então mostra que Davi vai valorizar isso. Davi vai valorizar a presença do Senhor. Davi era aquela pessoa que queria a presença do Senhor, e a presença do Senhor para ele era algo mais valioso do que qualquer coisa. O meu retorno ficou baixo. E é tão interessante, por isso que ele é um homem, considerado o homem segundo o coração de Deus, que é o tema dessa nossa mensagem. O homem segundo o coração de Deus. É tão interessante que o próprio Deus faz essa declaração a Davi. O próprio Deus fala. E não é porque Davi, olha para cá, não é porque Davi não era porque Davi era perfeito. Porque a Bíblia fala das imperfeições de Davi. A Bíblia fala dos erros de Davi. Mas Deus titula Davi como homem segundo o coração de Deus. E eu te pergunto uma coisa, o que Deus viu em Davi? O que gerou no coração de Deus, para que o próprio Deus viesse titular um homem, segundo o meu coração? Você já parou para pensar isso? Será que Davi então tem algo que ele quer nos ensinar? O que Davi fez que colocou um sorriso no rosto de Deus? Que atitude Davi fez? E que nós, com essa atitude que Davi fez, nós temos que aprender com ele. Nós temos que entender o que Deus quer nos ensinar com o próprio Davi. Eu quero recapitular um pouquinho a mensagem do domingo passado, para quem não está aqui, para você entender. Quando Davi então assume seu reinado, uma das primeiras coisas que Davi queria fazer era o quê? Trazer de volta a arca de Deus, que significa a presença de Deus. Ele queria então restaurar aquilo que outrora fora perdido. A arca então tipifica a presença do Senhor. É tão interessante que lá em Êxodo 25, dos 10 a 16, Deus fala que Moisés teria que construir a arca, e como essa arca deveria ser construída. E essa arca então, Deus fala que ele iria vir naquele lugar, e Deus iria falar com ele, e essa arca deveria ser colocada no lugar santo dos santos, e onde, uma vez por ano, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, iria entrar neste lugar e iria apresentar o sangue do sacrifício, ou sangue da expiação pelo pecado do povo. E aquele sacerdote que entrasse ali com pecado, ou algo que não agradasse ao Senhor, morria na hora. E eles só puxavam com a cordinha o corpo daquele homem. Mas a arca era um lugar tão separado, um lugar tão na presença de Deus, que o povo tinha então esse certo temor com a arca. Olha para cá. Porém, Israel uma vez foi para a batalha. Ao batalhar contra os filisteus, presta atenção, que Deus quer falar com você. Eles perdem a primeira batalha. Depois alguém tem uma ideia genial.
vamos pegar a arca e vamos levar para a batalha. Nós vamos lutar e vamos ver o que vai acontecer. E a nação então fala, olha, então vamos lá, vamos trazer a presença de Deus para cá. E se nós trazermos a presença de Deus para cá, é certo que nós vamos então vencer a batalha. Nós vamos resolver o problema. Mas o problema não era em levar a arca para o campo de batalha. Olha para mim. Aquela geração não valorizava a presença de Deus. A presença de Deus não era algo desejável para eles. Aquela arca, para eles, era simplesmente um amuleto. Era algo que poderia beneficiá-los apenas. E eles levam a arca. E de fato, presta atenção, quando a arca chega lá no arraial de guerra, a Bíblia diz algo tremendo, que o povo de Israel jubilou-se, deu tanta festa, tanta alegria, que diz a palavra de Deus, que os filisteus tiveram medo, por causa de tanta alegria, e essa alegria foi tanta, que a terra tremeu, porque o povo saltou, fez festa, fez júbilo, estava um grande mover, e a terra tremeu, e o povo ali filisteu falou, o que está acontecendo? Mas a verdadeira adoração, olha para cá, a verdadeira adoração, não tem nada a ver com barulho. A verdadeira adoração está ligado com a reverência, com a obediência, com a pessoa que nós adoramos. O próprio Jesus traz uma citação de Isaías. Este povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Israel fez a terra tremer, teve barulho, teve uma grande agitação, mas aquela geração não se importava com a presença do Espírito Santo e a presença de Deus. Deus nesses dias está sinalizando um grande movimento, um grande avivamento vindo sobre o mundo. Ele tem falado que Ele vai abalar os fundamentos, Ele vai abalar os céus, Ele vai abalar a terra, Ele vai abalar a terra seca, Ele vai abalar com grandes sinais, e nós iremos ver sinais nos céus, sinais na terra, de um grande mover sobre a terra. Mas Ele está contando com a noiva. A noiva. Ele está contando com a noiva. E a noiva, ela é vestida de branco, ornamentada, sem manchas. Essa o Senhor não deixará no altar. A pura, a sem mácula. Entenda que o Deus quer falar com a gente. A arca simbolizava a presença. Mas o que aconteceu? Na hora da batalha, a arca foi roubada. Foi-se a presença de Deus. E o mais interessante, que naquela geração, naquele povo que se passou, ninguém se preocupou em trazer a presença de Deus de volta.
Ninguém se levantou com estratégia de falar: opa, ela foi roubada, a presença foi tirada. É necessário nós trazermos a presença de volta. Ninguém. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, e esqueceram do principal: a presença de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, a reverência em Deus, a obediência a Deus. E Deus então levanta Davi, um homem conforme o coração de Deus. E Davi então fala: olha, eu preciso resgatar essa presença novamente. E eu não vou descansar os meus olhos, eu não vou dormir, enquanto essa presença não vier e está no lugar certo novamente. E Davi vai lá e faz a primeira tentativa. Na primeira tentativa, ele não guarda como deveria ser. Tem um acidente. Uzá morre. Eu já preguei porque Uzá morreu aqui na igreja. Eu não vou falar sobre a primeira tentativa, mas na segunda tentativa. Davi agora ele faz uma celebração. Olha para mim. Davi faz festa. A cada 6 passos, Davi fazia um sacrifício. O número 6 sempre vai apontar para homem. Oi, olha para cá. Deus vai intervir na terra quando você for o verdadeiro sacrifício para Ele. A cada 6 passos simboliza o número de homem. Você é o verdadeiro sacrifício que Ele quer. Você agora constrói o altar e você se oferece como sacrifício. Reina, 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 toma o teu lugar. Então Davi levanta uma tenda que passou a ser conhecida como Tabernáculo de Davi e coloca a arca no centro. Ei, Deus está falando com você. Eu tenho que estar no centro da sua vida. Eu tenho que estar no controle da sua vida. Davi monta uma tenda, mas ele faz algo. Eu vou colocar ali dentro pessoas que são consideradas levitas, e eles vão adorar, não um objeto, mas a presença de Deus. Eles vão adorar 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterrupto, fazendo turnos. Eles vão declarar ali dentro, que o Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom e que sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom e que sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom e que sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom e que sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom e que sua bondade dura para sempre. Reparabaramanaia, reparabaramaia, reparabanaia. O Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. 24 horas, 7 dias da semana, uma adoração, um ambiente de adoração contínuo, ininterrupto. Entenda algo: os levitas ficavam lá dentro, eles não pediam nada, eles ficavam reconhecendo a grandeza do papai. Eles ficavam reconhecendo a bondade do papai.
E eles ficavam exaltando a pessoa do papai. Foi ali que Davi introduziu, a partir dali, a progressão da visão de adoração. Por isso que nós precisamos entender algo. Olha para mim. Deus está de olho nas motivações daquilo que está nos nossos corações. E eu preciso entender algo. Olha para mim. O Pai procura adoradores e não adoração. Adoração ele já tem no céu, mas ele quer adoradores. Ele quer adoradores e não adoração. João 4:23. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus o quê? Adoradores. Adoradores fala de um estilo de vida. Adoradores são aqueles que amam o Senhor, apesar do que tem passado. Adoradores são aqueles que declaram: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Adoração é o ato. Adoradores é aqueles que relacionam com intensidade com o papai. No Velho Testamento, Deus disse para Moisés: escuta tudo que eu tenho falado para você. E você vai construir um tabernáculo como eu quero. E ali será a minha habitação. Construa. E eu vou habitar naquele lugar. Deus dá a medida, dá tudo para ser feito. Eu dou o projeto, mas quem executa o projeto é você. Está entendendo? E Deus dá um projeto. E para entrar no Santo dos Santos existia um véu. Que não era todos que poderiam passar ali, como eu disse, era somente o sumo sacerdote. E aquele véu separava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Olha para cá. Só que existiu algo tremendo. Deus também disse para Davi, porque ele queria construir agora também o tabernáculo. E ele fala: eu vou construir, e compartilha isso com Natan. Ele fala: Natan, eu vou construir a casa de Deus, porque Deus habita em tendas, e eu estou morando nesse palácio. Eu quero construir também o tabernáculo. E Natan fala: yes, é boa a sua proposta. E Natan vai saindo da presença do rei, e Deus fala então para Natan: ei Natan, quem disse para você concordar com Davi? Não é ele que vai levantar o tabernáculo, e sim o filho dele. Volta lá e fala para ele: você pode ajuntar todas as coisas para a construção do tabernáculo, todos os materiais, mas quem vai edificar o tabernáculo não será você, será Salomão, seu filho. E Davi obedece. Ele ajunta todas as coisas, e quando Salomão assume, Salomão então levanta o tabernáculo de Salomão. E esse tabernáculo lindo, maravilhoso.
E lá estavam os sacerdotes para se apresentarem diante daquele tabernáculo, com a cortina, tudo. Mas em uma tarde seria diferente. Naquela tarde que eles iam fazer todo o processo religioso, existia um nazareno, que aqueles mesmos ali que estavam agora dentro do tabernáculo, que gritaram, crucificam, estava indo para o caminho da morte. Estava indo para ser crucificado. E na cruz, por volta das 3 horas da tarde, esse nazareno dá um brado: está consumado. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o véu do templo rasgou de cima a embaixo. Naquela hora, quando Jesus disse está consumado lá na cruz, Ele estava dizendo: Deus não habitará mais neste lugar apenas. Deus não habitará no lugar restrito. Deus não habitará mais em um lugar separado, feito por mãos de homem. A presença de Deus agora não estará em um único lugar. A presença de Deus agora estará naqueles que creem no nome do Filho unigênito de Deus. Agora não existiria aquele lugar de habitação, mas Deus agora revelaria um lugar para Ele em nossas vidas. Estevão fala algo tremendo, lá em Atos dos Apóstolos 7:48. Atos dos Apóstolos 7:48. Entretanto, o Altíssimo não habita mais em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele agora vai citar o profeta. É tão interessante quando ele fala: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificar para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Vamos lá. Agora eu e você, presta atenção, somos morada do Altíssimo. Você pode olhar para o seu irmão, fala: agora eu e você somos morada do Altíssimo. Coloca Atos 15, versículo 15 a 18. Ele agora vai citar o profeta. Atos 15 até o 18. Olha agora a profecia de Amós. Ele começa a citar: com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Está falando Amós. Depois disso, olha o que ele fala: depois que vocês entenderem isso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Presta atenção. Por que Deus fala que não vai edificar o tabernáculo de Moisés? Por que Deus não fala que vai edificar o tabernáculo de Salomão, mas fala que vai edificar o tabernáculo de Davi, que foi considerado como uma tenda, onde o próprio Davi olhou e falou assim: nossa,
Existe algo que Deus está com saudade. Existe algo que vai além das estruturas humanas, que Deus está com saudade. Existe algo ali no tabernáculo de Davi que marcou e moveu o coração de Deus. Por isso que ele fala que ele nos últimos dias iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, nos últimos dias, eu, o Senhor, restaurarei no meio do meu povo coração de adoradores. São esses que eu estou buscando, pessoas que vão me adorar. Eu reedificarei o tabernáculo caído de Davi, aonde pessoas vão me dizer, aonde pessoas vão declarar, em uma só voz: o Senhor, que o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre. Nesses dias, Deus irá estar restaurando pessoas que anseiam, que desejam, que querem a presença de Deus, que não querem fazer mais nada a não ser estar na presença do Papai, que respiram isso, que desejam isso, que buscam isso, que anelam isso, que querem isso, que querem um Papai mais perto, que querem o Papai, que querem o Papai, que querem estar com o Papai, ao ponto de se tornarem um com Ele. O Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Esse já é um salmo de Davi. Observa o que um rei... O rei poderia construir leis, o rei podia fazer todas as coisas, mas o que ele fala agora para o Senhor? Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, é que eu quero. Diante de tantas outras coisas, eu poderia pedir tantas outras coisas, mas o que eu quero é isso, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é mais importante para mim é a sua presença. Ele fala: Senhor, se eu pudesse pedir uma única coisa, eu te pergunto hoje, se você pudesse pedir uma única coisa para Deus, o que você pediria? Davi sabia o que ele queria. Uma coisa. Se o Senhor me desse, falar para mim, o que você quer, Davi? É a única coisa que você pode me pedir. A minha resposta é essa: que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É isso que me importa, Senhor. A tua presença. O que vier é lucro. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero estar contigo. Salmo 25, 14. Ele fala então agora, Salmo 25, 14, do intimidade. O Senhor confia seu segredo aos que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Eu quero essa intimidade. Aí ficamos perdendo tempo com tantas coisas. Olha para cá. Ficamos bicudo. Ficamos chateados. Ficamos magoados com Deus. Presta atenção. Olha para cá. Olha o que eu vou falar para você agora. Sabe por que Deus não te deu essas coisas? Presta atenção, porque a Bíblia diz algo.
Todas as bênçãos de Deus já foram liberadas para nós. Nós não precisamos ficar correndo atrás delas. Sabe por que Deus ainda não te entregou? Porque você não é maduro o suficiente para executá-la e para recebê-la. Porque você não passa de uma criança mimada, que quer brincar com algo cortante para te ferir, que não valoriza o que tem, que tudo o que você tem para você não é suficiente, e você olha para Deus como se Deus fosse apenas aquele que tem que te entregar, sendo que Deus já liberou todas as coisas para nós. Eu posso ouvir um amém? Se você ainda não recebeu, porque você não é maduro ainda. E entenda, se você está passando algo na sua vida, é porque você merece passar. E é esse processo que te leva a amadurecer. Para de murmurar, para de reclamar, para de achar que você é a última bolacha do pacote. Para de achar que Deus tem que ser o seu servo. Põe-te no lugar de servo e de filho. Para de mimimi. Para de achar que Deus, não. Deus está falando para você, acorda para a vida. Eu já liberei tudo para você. Mas é necessário você passar por isso, porque se eu te entregar algo agora que você tem me pedido, que já é seu, menino pidão, você vai rebentar com tudo. Imagina dando um carro para um menino de 15 anos, que nem sabe dirigir. Se não tiver consciência, ele vai pegar aquele carro. E sabe o que vai acontecer com o carro? Um desastre. A Manuela, ela gosta de brincar com tesoura de ponta. E um dia ela falou assim: mas tudo que está aqui na casa não é minha? Tudo aqui em casa não é meu, pai? Eu falei: é. Mas você não tem maturidade ainda para andar com tesoura. Você não tem maturidade para andar com faca. Você não tem maturidade ainda para cortar coisas com ponta, objetos de ponta. Tudo é seu. Mas você ainda não é madura o suficiente para manusear. Assim também é Deus para os seus filhos. Na hora que eu te coloco na prova para ver se você está maduro para receber, sabe o que você faz? Mostra a sua imaturidade. Está na hora de crescer. Sair da terra do nunca. Deixa de ser Peter Pan. Amadureça. Se torne adorador. Saiba que tudo já é seu. Tudo foi liberado para a sua vida. Só está esperando o seu tempo de maturidade. Fala para o seu irmão: essa palavra é para você. Não é para quem não veio. Aleluia! A gente fica pensando, né? Igual o irmãozinho. Uma vez o irmãozinho, o pastor queria dar uma palavra para ele muito forte, porque o irmão gostava de falar mal da vida dos outros. E o pastor falou assim: Senhor, eu tenho que falar uma palavra do púlpito e exortar, né? Esse irmão. Só que esse irmão, toda vez que eu estou pregando essa palavra, ele olha para o outro e fala assim: ixi, essa palavra foi para o Beltrano, essa palavra foi para o Ciclano, e nunca era para ele. E um dia, o pastor orou e falou: Senhor, eu quero que o Senhor faça algo. E deu uma chuva muito forte, e só o irmãozinho foi para a igreja, e ficou ele e o pastor olhou para você: é hoje, e lá vai-lhe palavra. Aí ele falou assim: agora eu quero ver,
Essa palavra foi muito boa e foi para o irmão que está ali do meu lado. Não, agora eu quero ver. No final do culto, o irmãozinho vem de cabeça baixa. Ele fala, pastor, essa palavra, Deus falou muito. Que pena que o irmão não estava aqui para ouvir. Porque ele nunca achava que a palavra era para ele. E quantas pessoas também tem a mesma coisa. Não, essa palavra não é para mim não. E vive na vida, né? Infantil, porque não quer crescer. Porque não quer amadurecer. É hora de crescer. É hora de crescer. Coloca a mão no seu coração e fala, é hora de crescer. Deus quer me levar à maturidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu te pergunto, o que você tem valorizado mais na sua vida? O que você tem valorizado mais na sua vida? Eu quero a presença dEle. Você quer a presença dEle? Você quer que Ele seja o centro de todas as coisas da sua vida? Nos últimos dias, Deus irá restaurar o tabernáculo caído de Davi, o lugar de adoração, o lugar onde Deus vai ver adoradores. Pega na mão do seu irmão. Você está do lado dele, se você pode pegar, né? Fala, Deus conta com você. Deus conta com você.